Paz e graça a todos, meus amados companheiros que estão me acompanhando de toda parte do mundo. Meu nome é Pedro, vosso amigo, e agradeço a Deus por esta oportunidade que estamos concebendo de estar aqui para mais um dia de uma reflexão acerca da palavra do Senhor. Saudar a todos que estão me acompanhando de todo o canto do mundo. Vocês que me acompanham de todas as partes do mundo, eu vos saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nos acompanha, você pode dizer onde nos acompanha, não é? Então, onde nos acompanha, isso é muito importante. Vamos fazer o seguinte: deixe o seu comentário. Vai nos ajudar a crescer. Temos um dia, saudar a ti que já está aí me acompanhando, em nome de Jesus. É mais um dia da palavra de Deus. Nós vamos por um tema que diz assim: as circunstâncias não podem mudar o propósito meu nem Senhor. Este é o nosso tema. As circunstâncias não podem mudar o propósito meu nem Senhor. Todos nós nascemos com um propósito. Eu costumo dizer, no dia do nosso nascimento, no dia que você nasceu, houveram alguns que já estavam de fora da maternidade, juntamente com a sua mãe ou com as nossas mães. E algumas saíram sem nenhum bebê, mas você saiu vivo e está em pé, e graças a Deus. Isto é o propósito de Deus na sua vida. Então, se você nascer, se Deus permitir que nasceres, é porque existe um propósito. Se não existisse um propósito, não teria nascido. Não é? Nasceu porque existe um propósito. Então, que Deus te abençoe a essa hora. Quando eu digo as circunstâncias não podem mudar o propósito do nosso nascimento, geralmente nós sentimos que nós não nascemos só por nascer. Dentro do nosso nascimento, sentimos no Espírito que existe um propósito. Sentimos no Espírito que existe um propósito. E em algum momento nós vamos andando acreditando. Andamos acreditando, mas chega aquele ponto onde parece que somos sufocados. Parece que parece que até aquilo que nós pensávamos a respeito da nossa vida não está acontecendo. Nós encontramos João Batista. Jesus, ele descreve João Batista como o maior profeta de todos aqueles que nasceram da mulher. Ele o descreve como sendo o maior profeta de todos aqueles que nasceram da mulher. E há tempos atrás houveram muitos profetas que todos profetizaram acerca do Messias, que tem livros, mas ele pega para Jesus Cristo como sendo o maior profeta daqueles. Pega para João Batista, desculpa, como sendo o maior profeta de todos aqueles que nasceram. E você vai olhar, talvez a tua pergunta: como? Porque foi ele que introduziu a Jesus no meio do povo. O povo não conhecia Jesus Cristo. Por isso, alguns, enquanto ele batizava, perguntavam: tu és Messias? Tu és Messias? Então, as pessoas não conheciam, por isso ele dizia: eu vos batizo com água, mas vem aquele que irá vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. É o que ele está dizendo. Então, o povo procurava saber se ele era o Messias por causa da obra que ele estava fazendo. Alguns começavam a discutir que poderia ser o Messias. E aí perguntavam: diga-nos, tu és Messias? Dizia claramente que eu não sou. Eu apenas vos batizo com água, mas vem ele aquele que nesse ouvido de desatar as suas sandálias.
Mas, em algum momento, ele se encontra em algumas circunstâncias. A Bíblia diz que ele foi preso enquanto estava na prisão. Por causa, eu quero acreditar que foi por causa da força da prisão. Ele começa a duvidar daquele que 100% Deus confirmou que seria ele. Deus Jesus fala para João Batista, diz, aquele que tu vês o Espírito Santo descer sobre ele em forma de uma pomba, é este. Porque ele também não conhecia, mas ele precisava conhecer. Diz que enquanto você vai batizando, é só prestar atenção. Tu verás alguém, enquanto você o batizar, vai descer o Espírito Santo na vida dessa pessoa em forma de uma pomba. Então diz, é isso. Então, João Batista, ele teve a confirmação de quem era Jesus Cristo. Mas, quando ele se encontra em circunstâncias, o que acontece é que ele começa a duvidar. Por isso, ele envia seus discípulos, ele ordena, ele manda os seus discípulos, diz que vão ter com ele. Se é ele aquele que haveria de vir, ou temos que esperar um pouco. Quer dizer que as circunstâncias na vida deste homem, desse maior profeta que nasceu, que maior profeta de todos aqueles que nasceram da mulher, nós começamos a ver a ele, começamos a ver as circunstâncias começando, colocando dúvida e desviando aquilo que era o propósito do seu nascimento na face da terra. É o que acontece. Então, ele envia os seus discípulos foram até Jesus e perguntaram, nós viemos aqui porque nós somos mandados, queremos saber 100% se és tu, ou ainda que temos que esperar outro. E Jesus nele não responde muita coisa. Uma das coisas que Jesus ele responde é que eu vos batizo com água. Jesus disse, vão e digam ao João, que os cegos veem, os surdos ouvem, não é? Os paralíticos são levantados, os mortos estão ressuscitados. Ele vai dizer, bem-aventurado aquele que não se escandalizar. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar. Então, as circunstâncias, muitas das vezes nas nossas vidas, o que faz? Nos faz duvidar. Muitas pessoas duvidam de Deus por causa do momento que eles estão atravessando. Muitos de nós duvidamos de se Deus está conosco por causa daquilo que nós estamos atravessando. E você não pode ser a essa pessoa. Aqui onde eu coloquei, no livro de João, eu disse João 37, onde eu coloquei, a palavra de Deus diz assim, perguntou Pilato, então tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha palavra. Que Deus abençoe a esta palavra, em nome de Jesus. Não, nós encontramos esse episódio onde Jesus ele é levado para o Pilato. E Jesus não foi levado para o Pilato montado num carro. Não foi levado para o Pilato montado num camelo. Não foi levado para o Pilato como uma pessoa VIP. Jesus, a partir do momento que Judas ele entrega Jesus nas mãos dos soldados, a partir daquele momento é onde começou o sofrimento. Começa o sofrimento. Começaram a maltratar a ele a partir daquele momento. Eu quero acreditar que a ordem era prender a ele. Então,
Eles prendem a Jesus, mas começam a maltratar a ele. Eles iam maltratando a ele. Eles iam cuspindo nele. Ele chega diante de Pilatos enquanto ele já estava sangrado. Ele já estava sangrado, o rosto já estava deformado, ele já havia recebido muitos açoites. Ele chega diante de Pilatos no meio de um grande sofrimento. No meio de um grande sofrimento, ele chega diante de Pilatos. E Pilatos, ele para, ele olha para Jesus. Aqui no versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, pois se o meu reino fosse deste mundo, a todos aqueles que são meus seguidores, eles iriam me defender. Por isso, se não me defendem, que eles não têm capacidade de me defender, porque o meu reino não é daqui. Jesus, ele declara claramente que tem muitos seguidores. E nós também sabemos que Jesus era seguido de milhões, era seguido de milhares e milhares de pessoas seguiam a ele. Nós temos testemunho de onde ele multiplicou os pães. A Bíblia diz que alimentou 5.000. Nós temos essa prova. Então Jesus era homem de multidões. Essas multidões seriam as mesmas multidões que iriam defender a ele. Mas ele diz ao Pilatos: o meu reino não é daqui. Não vale a pena tu querer ter inveja comigo. Não vale a pena tu querer ter inveja comigo, por exemplo. O teu reino é daqui, mas o meu reino não é deste mundo. Se fosse, claramente, que os meus seguidores iriam me proteger. É o que Jesus está dizendo. Diante de Pilatos. E Pilatos pergunta novamente: então, tu és rei? E ele responde: tu dizes que eu sou rei. Tu dizes que eu sou rei. Depois ele diz: eu para isso nasci e para isso vi ao mundo. Então, Jesus, no meio daquele sofrimento, ele continua enchendo, continua estando firme. Ele está dizendo: ainda que eu esteja nesse sofrimento, para muitos começam a duvidar de mim por causa do sofrimento que eu estou atravessando. Muitos abandonaram Jesus. Os próprios discípulos abandonaram a ele. Todo mundo ficou espalhado. Somente ele havia ficado somente com aqueles que estavam maltratando. Era naquele momento onde ele também podia duvidar. Podia dizer: sabe que já não sei se nasci para ser rei. Ele podia já começar a dizer: eu não sei se sou rei. Ele podia dizer isso. E muitas das vezes nós começamos a duvidar daquilo que nós somos por causa daquilo que nós atravessamos. João Batista, ele começa a duvidar de Jesus por causa do sofrimento. A prisão fez com que João Batista se escandalizasse. E todos nós nos escandalizamos por causa do sofrimento. O nosso chamado, o chamado de muita gente, começa a ser fragilizado por causa daquilo que as pessoas atravessam. Quando você é homem de Deus, começa a atravessar situações. Quando você é jovem, você começa a duvidar da sua própria chamada. São muitos que duvidam da sua própria chamada por causa daquilo que eles estão atravessando. Por causa dos momentos que estão vivendo. Então começam a duvidar da sua própria chamada. Eu quero acreditar que qualquer homem de Deus, diante de tudo quanto estava atravessando, ele podia também dizer: eu não sei se de fato sou rei. Ele podia responder isso. Mas enquanto ele sangrava, enquanto ele não aguentava, enquanto ele tivesse recebido muitos açoites, enquanto ele estivesse naquela situação de ser humilhado, ser cuspido, ser feito tudo, ele podia parar e dizer: eu não sei. Já não acredito que de fato sou rei. Mas ele para
e responde, ele continua firme. Por isso eu estou a dizer, as circunstâncias não podem mudar o propósito do meu nascimento. As circunstâncias que você está atravessando, a rejeição, a humilhação, tudo quando você está atravessando, não pode alterar aquilo que é o propósito do seu nascimento. Porque se eu estou falando com alguém, assim você que está me acompanhando, se não fosse por causa do plano de Deus, certamente eu quero acreditar que tu não terias nascido. Então, você não nasceu como mais uma outra pessoa que nasceu. Você nasceu com um propósito. Então, não pode existir em circunstâncias. Não pode existir em circunstâncias que vão mudar aquilo que é o plano e propósito do seu nascimento. Por que Deus permitiu tu nascer? Se você nasceu, cresceu, está vendo o que você está vendo, é porque dentro desse tudo existe um propósito. E esse é o propósito de Deus para a sua vida. Não, as circunstâncias vêm para te confundir. As circunstâncias vêm para fazer você duvidar. E Jesus disse, ainda que eu esteja sangrando, ainda que eu esteja nesse sofrimento, ainda que eu esteja acorrentado, porque Jesus estava acorrentado, Jesus estava rodeado de soldados romanos, Jesus estava rodeado de fariseus, todo mundo contra ele. Era uma única voz de execução. Todo mundo queria ver Jesus executado. Todo mundo queria ver Jesus morto. No meio de tudo isso, ele podia ter negado o seu propósito. Mas aqui onde, quando ele é questionado, ele responde, tu dizes que eu sou rei. A primeira coisa que ele diz, tu dizes isso. Eu ainda não falei nada, ainda não abri a boca para falar, mas tu dizes, agora quem está dizendo que sou rei és tu. Ele está a responder isto ao Pilato. E ele ainda aumenta. Eu para isso nasci, e para isso eu vim para o mundo. Então ele diz, eu nasci para isso. Qual? Eu nasci para isso que tu estás a me perguntar. Eu nasci para ser rei, e para isso eu vim para o mundo. Ele está a dizer que eu vim para este mundo somente para ser o rei. Se não fosse para ser rei, eu não teria vindo para este mundo. Eu não teria vindo para este mundo. Se não fosse para ser o que eu sou, eu não teria vindo para o mundo. Se não fosse para ser um homem de Deus, se não fosse para ser pastor, se eu não fosse para ser engenheiro, se eu não fosse para ser isso, eu não teria vindo para o mundo. É o que Jesus está dizendo. Eu só vim para o mundo por causa desse propósito. Então, posso estar a sofrer, posso estar nessa situação, posso estar nesse problema, mas nenhuma dessas circunstâncias que está acontecendo na minha vida que vai mudar, que vai alterar o propósito da minha vida para esta terra. E a minha pergunta para você, amado, que está me acompanhando, você que está me acompanhando de algum lugar, a minha pergunta para si, qual é o propósito do seu nascimento? Você está a seguir a Jesus? Jesus ele coloca o propósito de nascimento dele. E a minha questão para si, qual é o propósito do seu nascimento? Qual é o propósito de ter nascido de novo? Qual é o propósito de você ter sido salvo? Qual é o propósito de Deus ter te tirado das trevas e te trazer para a luz? Qual é o propósito? Se não fosse para servir a Deus, eu não teria vindo para o reino de Deus. Jesus está dizendo claramente, eu não teria, só aceitei vir ao mundo, porque a promessa do Pai é que era para ser rei. Eu quero acreditar que talvez no céu houve uma discussão que é que Jesus disse, eu posso ir, mas eu só vou nascer no meio deles para ser rei. Se não é para ser rei, não vou. Talvez Jesus já podia dizer isso. Talvez Jesus já podia falar essas palavras. Por isso ele diz claramente, tu diz que eu sou rei. E eu para isso eu nasci. E para isso eu vim para o mundo. A fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade
ouve as minhas palavras. Então, ele diz, eu vim para ser rei. A sociedade cristã, a todos aqueles que são seguidores de Cristo, todos nós precisamos saber por que nós nascemos de novo, por que nós viemos para o reino de Deus, por que Deus permitiu, no meio de tanta gente, permitiu o nosso nascimento, permitiu a nossa salvação. That's my question. Esta é a minha pergunta. Jesus, ele disse, esse Jesus é aquele que nós seguimos. E esse Jesus, ele vive dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Ele diz, eu posso estar nesse sofrimento, acorrentado, com sede, com tudo isso, mas eu nasci para ser rei. É loucura. Talvez algumas pessoas podiam olhar para ele e dizer, esse homem é louco. Como é que ele ainda continua dizendo que ele nasceu para ser rei no meio de sofrimento? Como é que ele continua ainda pregando a palavra se está sofrendo? Como é que ele continua a anunciar o evangelho se ele está sofrendo? Como é que ele continua orando se ele está sofrendo? Não faço por fazer, mas é por causa do propósito. It's all about the purpose of God over my life. Se não fosse por causa do propósito de Deus, certamente não teria nascido. Deus teria me deixado morrer lá onde eu estava. A arma que atingiu muita gente talvez teria me atingido. Mas Ele me fez escapar, permitiu a salvação. E qual é o propósito? É para que eu me sirva. Então, você precisa descobrir qual é o propósito. Não, se dentro do seu nascimento, dentro da sua vida existe um propósito, uma das coisas que tem que saber é que não podem, as circunstâncias não podem mudar as circunstâncias, o que você está vivendo, as doenças não podem alterar o propósito do seu nascimento. Não pode alterar. As circunstâncias não podem alterar o propósito do seu nascimento. Não pode mudar. Então Jesus já disse claramente, diz que é para isso que eu nasci. É para isso que eu nasci. E olhando para onde ele nasceu, algumas pessoas começam a duvidar do seu propósito. Ainda que você diga que Deus tem um propósito na sua vida, dizer, se Deus tivesse um propósito, por que eu nasci naquela situação? Por que eu nasci naquela família? Por que eu nasci naquela pobreza? Por que eu nasci naquela vida? Não é? Se formos a perguntar aonde Jesus ele nasceu, Jesus ele nasceu num curral de animais, nasceu numa manjedoura, mas isso não alterou. Nasceu naquele lugar, entendeu, né? Um lugar humilde, mas o lugar não alterou o propósito de Deus. Que não haja nenhum lugar, não haja a condição do lugar onde você nasceu, não pode alterar aquilo que é o propósito de Deus. Por isso, o anjo, quando fala com os magos de Oriente, quando anuncia, diz que na casa de Davi nasceu um rei. Na casa de Davi nasceu um rei. O que eles dizem, nasceu um rei. Aonde? Eles saíram para ver onde o rei havia nascido. E foram encontrar o rei numa manjedoura. A Bíblia diz que eles adoraram, creram. Pode ter nascido nessa manjedoura, mas a informação, aquele que nos informou é fiel. Quem me dera essa sociedade de agora? Quem me dera o povo de agora? Ainda que nos encontramos aqui na manjedoura, mas nós fomos anunciados que na casa de Davi nasceu o rei, e nós seguimos a estrela, e essa estrela que nós seguimos nos levou até esse lugar. Essa estrela nos levou até a esse coral de animal. E o fim da história nos mostrava que é aqui onde nasceu. E nós entramos, nós encontramos. O lugar não é dos menores, mas é onde o rei havia nascido. Quem disse que somente os reis só nascem em palácios? O maior rei da história, que é rei dos reis, não nasceu no palácio. Nasceu num lugar humilde, junto de animais, num lugar complicado, que cheirava mal. O maior rei, o rei dos reis,
Então, você não pode olhar para onde você nasceu. Uma das coisas, os lugares onde nós nascemos, eles têm influenciado muito. Eles têm nos puxado para não avançarmos, para recuarmos mais para trás. Quanta gente não acredita naquilo que é o plano de Deus por causa de onde eles nasceram? Você não pode ser uma dessas pessoas. Você pode ter nascido na pobreza, mas não significa, entendeu, né, que você é pobre. E o lugar onde você nasceu não pode alterar o propósito de Deus. O lugar onde você nasceu não pode alterar o propósito de Deus. Não deixe o lugar do seu nascimento alterar o propósito de Deus na sua vida. Não permita isso. Não permita as circunstâncias que você está a atravessar. Você pode dizer, primeiro eu nasci numa família pobre. Eu nasci numa família de macumbeiros. Eu nasci numa família de curandeiros. Eu nasci numa família de falsos profetas. Eu nasci numa família onde somente sociadora. Deus permitiu tu nasceres naquele lugar para que através da sua vida houvesse salvação. Você pode dizer isso. Não te imagine, agora também estou atravessando. Estou no meio de tanto sofrimento de circunstância. Deus permitiu essa circunstância para você continuar a manter firme. E Jesus está diante de pecadores, zombando por eles, apontando o dedo, cuspindo, falando falsas testemunhas acerca dele, humilhando a ele. Está no meio disso tudo. Mas quando é questionado, tu és redes, tu dizes, eu vou aumentar. Para isso eu nasci. E para isso eu vim para o mundo. Eu vim para o mundo para ser rei. Eu nasci para ser rei. Vim para este mundo também para ser rei. É o que Jesus está dizendo. É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo isso. A fim de dar testemunho da verdade. A fim de dar testemunho da verdade. É o que ele está dizendo. A fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha palavra. É o que está dizendo. Uma das coisas que nos ensina diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha palavra. Todo aquele que é da verdade ouve a minha palavra. Aquele que é da verdade. Mas as pessoas não estão ouvindo, eles não ouvem a verdade, porque não são da verdade. Todos aqueles que não são da verdade, vão questionar. Não fica espantado. Se alguém não te ouve, se alguém não escuta, é porque não é da verdade. Mas todos aqueles que são da verdade, como Jesus diz, todos aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz. Está a dizer que somente aqueles que são da verdade irão ouvir a sua voz. A voz de Deus dentro da sua vida. Por isso você não para, porque Jesus está dentro de você. Jesus, ele quer continuar a falar, mas ele só pode falar através de você. Então deixe todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz, a voz de Deus dentro de você. Aqueles que questionam não são da verdade. Os fariseus não eram da verdade. Esses que perseguiam Jesus não eram da verdade, por isso eles não escutavam a verdade. Por isso eles não escutavam a verdade. Eles não escutavam a verdade. Se fossem da verdade, eles iriam escutar. Se eles fossem da verdade, o que acontecia? Eles iriam escutar a voz. Mas como não são da verdade, eles não escutam. Meu amado, aprenda a não deixar a circunstância mudar o propósito de Deus na sua vida. Se você não sabia, eu vim para te anunciar. Você que está me escutando, de algum lugar, se você não sabia, eu vim para te dizer que há um maior propósito na sua vida. Há um maior propósito na sua vida. Há um maior propósito na sua vida. E não vão ser as circunstâncias que vão alterar o propósito de Deus na sua vida. O único que vai mudar, que pode alterar, és tu. O único que pode aportar o propósito de Deus na sua vida és tu. Você é a única pessoa que pode alterar.
Não vai ser o líder, não vai ser o pastor, não vai ser quem, não vai ser mais quem que vai alterar aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Não vai. Venha o que vier, mas eu vou permanecer firme. Por isso, as circunstâncias, tudo que você está atravessando, não pode alterar o plano de Deus na sua vida. Minha palavra de encorajamento: permanece firme. Está difícil, permaneça firme. Está a ser zombado, permaneça firme. As pessoas não estão te compreendendo, permaneça firme. Pessoas não estão dando valor no propósito do seu nascimento, permaneça firme. Todos aqueles que são da verdade irão ouvir a voz de Deus através da sua vida. Eu não vou desistir. Você não pode desistir porque pessoas não estão aí, não estão te ouvindo. Fique firme. Fica firme, permanece firme, continua seguindo o propósito de Deus na sua vida. Jesus, no meio do sofrimento, diz: eu vim para o mundo para isso, nasci para isso. E a minha questão, uma palavra de reflexão: por que você vem para o mundo? Qual é o propósito do seu nascimento? Essa é a minha pergunta. Para você que está me acompanhando. Qual é o propósito do seu nascimento? Essa é a minha questão. Eu preciso de alguém esta hora para me responder. Você que está me acompanhando. Qual é o propósito do seu nascimento? Por que você nasceu? Por que você nasceu? Se não há propósito, então, por que você nasceu? Essa é a palavra de Deus. Jesus já disse: eu nasci para isso. Para ser rei. Não é? Nascer para ser rei. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me acompanhando a essa hora. Não deixa as circunstâncias mudar. Não deixa os críticos mudar. Não deixa ninguém mudar o propósito do seu nascimento. Continua firme. Firme. Tu vais chegar. Tu vais chegar aonde Deus quer que tu chegues. É só continuar firme. Podem te crucificar, podem te cuspir, podem te desprezar, podem te humilhar, mas isso não pode mudar o propósito de Deus na sua vida. Alguém pode dizer: já não me dá um escala. Pode não te dar escala, mas isso não pode mudar o propósito de Deus na sua vida. As circunstâncias não podem alterar o propósito do seu nascimento. Não pode alterar o propósito da sua salvação. Não pode alterar o propósito do seu chamado em Deus. Que Deus te abençoe. Eu cheguei ao fim dessa meditação. Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue te ajudando. Você que nasceu numa manjedoura, você que nasceu numa pobreza, você que está a ser desvalorizado, você que ninguém está a olhar para si. Você que ninguém olha para si. Você que está a dizer: até a minha própria família não crê no plano de Deus na minha vida. Aquele que te enviou é fiel. Aquele que te enviou é fiel. Permanece nele. Aqueles que duvidaram dele, aqueles que crucificaram a ele, foram eles que bateram no peito e disseram: não, na verdade, esse é o filho de Deus. Aqueles que cuspiram,
os que estão cuspindo em você hoje, aqueles que falam mal de si, aqueles que não te valorizam, amanhã vão bater o peito e vão dizer, na verdade, este era o Filho de Deus. A segunda-feira não muda porque está sendo crucificado. Não muda porque você foi levado para Pilato. Eu não sei qual é o Pilato que te levaram para aí. Está a questionar se você é ou não é filho de Deus. Não mude. Fica firme. Deus abençoe a tua vida. Deixa eu orar. Amado Deus, eu te agradeço pela vida da alguém que está me acompanhando hoje. O Senhor conhece momentos que essa pessoa está vivendo. Momento de humilhação, momento de crítica, momento de desvalorização, momento, Deus, onde nem sequer um familiar, onde o esposo não compreende, onde a esposa não compreende, onde os filhos não estão compreendendo. Atenda por essa pessoa. Ensina a Deus. Essas circunstâncias não podem alterar o propósito nascer hoje. Fala para esta pessoa. Deus ministra dentro do coração através do teu Espírito. Que se você nasceu, é porque eu permiti. Se te chamei a salvação, é por causa do propósito que eu tenho. Em nome de Jesus, o Espírito Santo fortalece, consola. O Senhor disse que enviaria outro consolador. Que haja consolador para consolar e confortar a esse homem.